Atos capítulo 20, versos de 13 a 38. Essa será a última mensagem deste momento da série. A partir da semana que vem, nós vamos começar uma nova série no Sermão do Monte, em Mateus capítulos 5 a 7. Então, nós vamos dar uma pausa em Atos, vamos fazer essa série em Mateus e depois voltamos para concluir o livro de Atos. Tem sido uma bênção para a nossa igreja essa caminhada em Atos. Começamos lá em janeiro de 25, Acredito que alguns que estão aqui viram que quase que todas as mensagens dessa série, elas estão também lá no Spotify, estão no YouTube. Se você quiser voltar e assistir, ouvir essas mensagens da série, tem sido um tempo muito abençoador para a nossa vida. E hoje a gente está encerrando a terceira viagem missionária de Paulo com esse capítulo 20 de Atos. Eu convido você com a Bíblia aberta, não feche sua Bíblia, nós vamos ficar nesse trecho aqui, vamos ficar atentos ao que o Senhor tem para falar para nós durante essa exposição. Diz assim a palavra de Deus: Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assôs, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, ou em Assós, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte navegamos dali e chegamos defronte de Quiô. No outro dia atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cansei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei nem prata e nem ouro as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior fidelidade em dar do que em receber.
Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçaram-o e o beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais viriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Vamos orar mais uma vez? Pai, diante de nós está a Tua palavra, viva, santa, perfeita palavra. Pedimos que o Senhor se revele a todos nós, Deus. Peço que o Senhor me dê a graça de me comunicar bem com os meus irmãos, de ser claro naquilo que vou falar. Peço que o Senhor trabalhe também suas mentes e corações para receberem Tua palavra. Se porventura eu queira dizer algo que o Senhor não queira, Deus, que o Senhor mesmo me impeça, e que tão somente aquilo que o Senhor deseja falar a todos nós nessa noite seja dito, e que todos nós, Deus, possamos sair daqui um pouco mais convictos de nossa fé, um pouco mais conscientes de nossa responsabilidade como cristãos, um pouco mais comprometidos com a expansão do Evangelho, um pouco mais comprometidos em viver para a Tua glória em tudo que nós pudermos fazer. Nós te pedimos isso, em nome de Cristo, nosso Salvador, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento nessa noite para as verdades da Tua palavra. E eu oro tudo isso grato, em o nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Atos 20, irmãos, registra a reta final da terceira viagem missionária de Paulo, como eu mencionei agora há pouco. Depois de passar pela Macedônia e pela Grécia, fortalecendo as igrejas, o apóstolo inicia sua viagem em direção a Jerusalém. Ele já havia dito isso na semana passada, de que ele iria a Jerusalém e depois pretendia chegar até Roma. Lucas, então, que é o autor aqui dessa carta, ele descreve detalhadamente esse percurso entre Troade e Mileto. Ele faz isso aqui nos 3 primeiros versículos. Ele fala rapidamente do trajeto, mas ele menciona cada uma das cidades que seriam percorridas, né? As cidades ali, portos, cidades, né? Dessa viagem, dessa mini viagem de encerramento da terceira viagem de Paulo. Os detalhes, eles não aparecem por acaso aqui para nós, eles ajudam nessa intencionalidade de Paulo, nesse momento do ministério dele. Paulo tinha uma intenção em cada lugar que ele ia, em cada tempo que ele passava em cada igreja. Algumas igrejas ele passava rapidamente, outras igrejas ele ficava um tempo considerável ali. Ele tinha o intuito de fazer o nome de Jesus conhecido. Em outros momentos ele queria fortalecer a fé dos irmãos já convertidos, preparar outros líderes. Então, em cada lugar que Paulo passava um tempo, ele tinha uma intenção significativa. E agora, as palavras aqui são meio que palavras finais de seu ministério para com essas pessoas. Ele diz: provavelmente vocês não me verão mais. O texto termina dizendo, inclusive, que nessa despedida houve muito choro. O texto afirma que Paulo decidiu não passar por Éfeso para não se demorar na Ásia. Ele desejava chegar a Jerusalém antes do Pentecostes, o nosso texto disse isso. Assim, irmãos, mesmo assim, ao chegar em Mileto, ele manda chamar os presbíteros. Eu fiquei muito pensativo sobre esse trecho aqui, enquanto eu estudava, e soube dizer, eita, mas um pouco dessa palavra é direcionada para mim como líder, mas entendo que, até como líder, e o próprio texto fala isso, da responsabilidade dos líderes capacitarem a igreja de Deus para o seu ministério. Então, foi um tempo bem importante para mim de estudo. Isso demonstra, irmãos, que embora estivesse apressado para continuar sua viagem, Paulo entendia que não podia partir sem antes instruir aqueles homens de Deus, aqueles líderes que estavam à frente da igreja, que agora carregariam o bastão, essa responsabilidade de cuidar da igreja. O discurso que segue, irmãos, ele é singular dentro do livro de Atos, ele é um discurso ímpar aqui no livro de Atos, pois diferente da maioria dos relatos que não encontram Paulo debatendo, né, a maioria deles, Paulo está debatendo com filósofos, com altas lideranças, respondendo a acusações judaicas ou evangelizando as multidões. Não é o caso aqui. Em Mileto ele fala como pastor a outros pastores, ele relembra sua conduta, ele explica a missão que Deus deu a ele na pessoa de Jesus, ele alerta aos perigos futuros que aqueles irmãos passariam em seus ministérios também, e ele encoraja cada um daqueles presbíteros a permanecerem fiéis no Senhor.
Irmãos, enquanto eu estava estudando e pensando assim, mas essa palavra não é só para mim, essa palavra é para todo crente. Todo crente precisa estar a cada dia buscando fortalecer sua fé, buscando crescer em conhecer ao Senhor, para a missão que quando a gente sai por aquela porta, a gente continua no nosso dia a dia. E ao longo desse discurso aqui de Paulo, ele faz uma espécie de retrospectiva, né, do seu ministério ali em Éfeso. Ele relembra sua humildade, suas lágrimas, as provações que ele passa ali, a forma como fielmente ele prega o Evangelho e sua disposição, inclusive, de sofrer por Cristo. Ao mesmo tempo, irmãos, ele adverte os presbíteros sobre os falsos mestres que surgiriam após a sua partida, falsos mestres que viriam de fora e outros que surgiriam de dentro da igreja. Então ele chama todos a uma vigilância. E esse texto, irmãos, termina com uma oração, com lágrimas, com despedidas. Enquanto eu escrevia esse trecho, eu lembrei de um homem chamado John Knox. Deve aparecer aí esse rapaz aí. John Knox, irmãos, foi um dos primeiros líderes da Reforma Protestante. Ele era natural da Escócia ali, viveu no século XVI. Ele viveu num período, irmãos, de intensa perseguição religiosa. Ele foi preso como escravo por causa de sua fé. Ele passou anos sofrendo enfermidades, ele dedicou grande parte de sua vida à defesa da verdade do Evangelho em meio a profundas tensões políticas e espirituais no seu país. Seu ministério foi marcado por uma coragem, que eu diria uma coragem incomum para aquela época. Knox enfrentou reis, Knox enfrentou nobres, autoridades religiosas, porque ele acreditava que a igreja precisava permanecer sobre a submissão da palavra de Deus acima de qualquer poder humano. A pregação dele teve um papel decisivo na consolidação da reforma escocesa e na formação de uma igreja comprometida com a centralidade das Escrituras. Nos últimos anos da vida de Knox, já debilitado fisicamente, né, um homem já bem doente, consumido pelas enfermidades e também pelos anos de desgaste na pregação do Evangelho, né, do seu ministério, ele continuava insistindo em subir no púlpito e pregar. Eu fiquei um bom tempo aqui, eu disse assim, e pensando sobre minha própria vida, sobre até quando eu vou pregar. Eu sei que ainda tem alguns anos aí, espero em Deus que tenha, né? Mas enquanto eu via a história de Knox, eu fiquei pensando, até quando eu vou conseguir pregar com lucidez, de uma forma com vigor, né? Mas Knox aqui já estava um pouco cansado. Os relatos dizem, irmãos, que em algumas ocasiões as pessoas precisavam ajudá-lo a caminhar, ou meio que levar ele até o púlpito, porque ele já não tinha tanta força para fazer aquilo. Mas ainda assim ele permanecia pregando o Evangelho. Quando perguntaram por que ele continuava se esforçando daquela maneira, mesmo tão debilitado, mesmo tão cansado e adoentado, ele respondia dizendo que desejava terminar fielmente a obra que Deus lhe havia confiado. De alguma forma, irmãos, a história de Knox, ela se casa aqui um pouco com Atos 20, ela se conecta de alguma forma com Atos 20. Paulo sabe que sofrimentos aguardavam ele naquela ida para Jerusalém e também nas futuras viagens que ele faria. Ele sabe que talvez não fosse ver aqueles irmãos novamente, ele fala isso no seu texto. Mas mesmo assim, irmão, sua principal preocupação não era preservar, não era ter conforto, não é qualquer tipo de segurança ou algum tipo de reputação, né? O conforto da reputação dele como apóstolo. Pelo que nós percebemos, irmãos, a preocupação dele, em primeiro lugar, era completar o ministério recebido do Senhor Jesus. E segundo, deixar a igreja preparada para permanecer fiel depois de sua partida. Então ele tinha o desejo de completar a sua missão e deixar os irmãos fortalecidos para também cumprirem sua missão. E é exatamente isso, irmãos, que torna esse texto tão importante para cada um de nós. Porque o discurso de Mileto nos obriga a olhar para o ministério cristão, para o meu ministério, para o seu ministério, não a partir de critérios humanos, de sucesso, mas a partir dos padrões estabelecidos pelo próprio Evangelho descrito na Palavra de Deus. Então, o Evangelho, irmãos, precisa ser as lentes pela qual eu e você olhamos a nossa própria vida e a forma como estamos ou não cumprindo o chamado que Deus deu a cada um de vocês e a mim.
Todos nós temos um ministério, irmãos. Não é somente um pastor que tem um ministério ou um líder de determinada área da igreja que tem um ministério. Todo crente tem um ministério. Então o evangelho precisa ser essas lentes, como eu estou usando esses óculos, que nos fazem enxergar se eu estou cumprindo ou não fielmente o evangelho, o ministério proposto para cada um de nós. No seu boletim, não sei se todos recebeu. Recebeu? Se ainda tiver, alguém pode, por favor, dar ao Oswaldo. No seu boletim aí, nós temos a grande ideia do nosso texto, que é uma frase que nós sempre trazemos, que nos ajuda a sintetizar um pouco daquilo que nós vamos estudar, enquanto nós estivermos acompanhando. Tem os pontos da mensagem, espaços aí para de repente você fazer alguma anotação, caso queira, ou depois mesmo relembrar durante a sua semana a mensagem. A nossa grande ideia diz assim: porque o evangelho da graça de Deus é o meio pelo qual o Senhor salva e sustenta seu povo, a igreja deve proclamá-lo fielmente, protegê-lo de distorções e transmiti-lo às próximas gerações. Porque o evangelho da graça de Deus, o evangelho, irmãos, é o meio pelo qual Deus, o Senhor, salva, e não só salva, mas sustenta o seu povo. A igreja, que somos todos nós, devemos proclamar o evangelho fielmente e proteger este evangelho de distorções e transmitir esse evangelho às próximas gerações. E aqui está o comprometimento que nós, que somos pais, inclusive, devemos ter em anunciar o evangelho dentro de nossa própria casa, aos nossos filhos, mas também como um todo, ou como fazemos lá no nosso projeto, né, de extensão ali, de alfabetização das crianças. Estamos ajudando essas crianças academicamente, mas estamos também apresentando o evangelho a elas e, consequentemente, esperamos chegar também em seus pais. Uma pergunta que é bem importante para a gente, ela vai guiar o nosso tempo aqui, é: o que caracteriza um ministério verdadeiramente fiel ao Senhor? Que marcas caracterizam um ministério fiel ao Senhor? E eu dividi em 3 movimentos aí o nosso trecho, e o primeiro movimento é esse encontro preparado. Eu quero reler com vocês os versos de 13 a 17, e então a gente vai pensar sobre eles. Diz assim: quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mileto. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte a Quiô. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa para chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Então, depois de apresentar o cenário, o cenário geral da despedida de Paulo em Mileto, Lucas, o autor aqui de Atos, agora ele conduz o leitor para o caminho que antecede esse encontro. Antes das palavras finais aos presbíteros, há uma longa sequência de deslocamentos aqui, como eu mencionei, decisões, detalhes aparentemente simples de uma viagem, Mas, no entanto, ali, quando nós observamos atentamente o texto, nós vamos perceber que Lucas não está apenas preenchendo espaços da narrativa. Ele está mostrando como Deus está conduzindo os seus servos por meio de decisões conscientes, decisões prioritárias, e de prioridades, e uma direção que nós cremos, e eu creio, na providencial da parte de Deus. O encontro em Mileto, irmãos, ele não acontece por acaso. Ele é um encontro cuidadosamente preparado e com uma intenção muito clara, mas ao mesmo tempo uma intenção muito urgente, um planejamento, um discernimento ali, onde Paulo precisava conversar algumas coisas com irmãos. Então aquele encontro ele foi preparado por decisões conscientes. Lucas descreve assim: nós tínhamos ido à frente para o navio e partimos para Assos. Lá pretendíamos
tomar Paulo a bordo, porque ele tinha feito arranjos, né, para viajar aquela distância a pé. Então o texto vai começar chamando a atenção imediatamente para uma decisão incomum de Paulo. Enquanto seus companheiros seguem de navio, ele decide percorrer esse trajeto a pé. Os companheiros vão de navio e ele vai a pé. Aqui é interessante porque a distância aqui entre Troade e Assós, ela é aproximadamente entre 30 e 35 quilômetros por terra. Então não é um trecho tão curto não, irmãos, para fazer. O navio parecia contornar o cabo, né? Na semana passada o Gustavo trouxe um mapa, né? E aquele mapa ajudava a entender a volta que seria feita, mas Paulo quer cortar caminho ali e ter um tempo a sós a pé. Então, enquanto o navio contornava, Paulo ia a pé. Simon não vou saber dizer esse nome aqui, é um teólogo, Keisterman, alguma coisa assim. Ele é um teólogo reformado holandês e ele é um professor de Novo Testamento. Ele descreve que Lucas utiliza um particípio aqui bem importante para entender. Ele indica que não foi uma decisão impulsiva de Paulo ir a pé. Paulo planejou ir a pé. Paulo tinha uma intencionalidade de ir a pé. Isso é importante para nós, irmãos, porque revela um aspecto bem frequentemente negligenciado de espiritualidade cristã, né? Maturidade espiritual, irmãos, não elimina planejamento. O fato de nós sabermos que Deus conduz todas as coisas não quer dizer que a gente não possa se planejar para as coisas. Pelo contrário, Deus pode inclusive frustrar os nossos planos, os nossos planejamentos, se Ele quiser, ou então Ele confirma os nossos planejamentos. Então, planejar algo não é sinal de ausência de fé ou de imaturidade. Pelo contrário, eu estou planejando aqui, o homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, Paulo faz um planejamento aqui, ele diz, olha, vocês vão de navio, eu vou a pé. Então, as duas coisas aqui estão dentro de planejamento, mas também de uma intencionalidade, vamos dizer assim. Muitas vezes, irmãos, nós imaginamos que essa direção espiritual como algo oposto à organização. Mas Atos está dizendo para nós, inclusive a trajetória de Atos que a gente vem seguindo aqui, está mostrando para nós exatamente o contrário. Paulo é guiado pelo Espírito, mas também Paulo pensa, Paulo organiza, Paulo define prioridades, Paulo diz o que é importante para aquele momento e o que não é, e tudo isso faz parte de duas coisas, da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. E ao longo desses versículos aqui, irmãos, Lucas deixa claro para nós que Paulo está conduzindo conscientemente toda aquela logística de viagem. Ele decide ir a pé para Assós, ele decide não parar em Éfeso, ele decide convocar os presbíteros para Mileto. Então, está tudo dentro do planejamento. Então, há um equilíbrio importante aqui entre a soberania de Deus, como eu falei, e a responsabilidade do homem. E isso, irmãos, confronta muitas vezes uma visão espiritualizada de vida cristã. Muitas vezes, irmãos, essa falsa dimensão de o que é a vontade de Deus, ou de o que eu devo fazer, o que eu estou fazendo é da vontade de Deus ou não, nos faz muitas vezes tomar decisões precipitadas, nos faz tomar decisões não ligadas com a vontade de Deus, onde nós não buscamos a direção de Deus, ou nós não planejamos os nossos passos. E você sabe muito bem, e eu sei, irmãos, que quando a gente faz uma coisa fora da vontade de Deus, a gente pode dar até 1 ou 2 passos, mas ali na frente, a resposta vem. Então, Paulo está aqui, irmãos, acredito eu, que também esse foi um tempo para ouvir a voz de Deus, ele precisava ficar sozinho, vocês vão aí, e a gente sabe pelo histórico de Paulo, irmãos, que Paulo gostava de gente. Paulo estava perto de gente o tempo todo. Quantas vezes nos escritos aqui ele diz, manda vir fulano, manda vir ciclano, ele é importante para mim, vamos você comigo. Ele levava 3, 4, 5 companheiros numa viagem. Então, quando Paulo aqui decide ir num trecho, que não é um trecho pequeno de novo, um trecho considerável, não sei quantos aqui já caminharam 30 quilômetros, ou 35, é chão, meu irmão, é chão. O cabo ir a pé
é chão. Então ele tinha uma intencionalidade, ele queria ter esse tempo com Deus, ele queria ouvir a voz de Deus. O texto não fala, mas eu estou conjecturando, porque o histórico de Paulo não caminhava nessa direção. Como eu disse, ele gostava de ter gente perto dele. Então a razão ali era que Paulo queria ter esse tempo de solitude. E eu faço você pensar também agora. Você tem tido tipo de solitude? Tempos a sós com Deus? Você viu aqui que em determinado momento do culto, encorajei você a um tempo de oração sozinho. Nós oramos lá no início, de duplas. Mas num determinado momento eu disse assim, ore você, confesse seus pecados a Deus. Você faz disso uma prática recorrente na sua vida, meu irmão, minha irmã. Ter tempo a sós com Deus. Eu, assim, minha família sabe disso, eu sou de gente, eu gosto de gente. Mas, irmãos, tem hora que é importante a gente estar sozinho. E Paulo entendeu que esse era um momento importante para isso, e por isso ele fica sozinho um tempo, ele encontra os irmãos mais à frente. O texto não explica por que ele decidiu ir sozinho. Alguns comentaristas eles sugerem que ele queria evitar possíveis ameaças dentro do navio, é uma possibilidade também, é uma possibilidade, mas outros acreditam que simplesmente queria ter um tempo sozinho, e eu sou mais adepto desse pensamento. Paulo queria estar sozinho, porque Paulo não era homem de fugir de briga, irmãos. Paulo era um homem que ele ia para a guerra e vamos lá, se tem que enfrentar, vamos enfrentar. Então, eu acredito que ele queria ter esse tempo aqui. John Stott, ele diz assim, um pastor anglicano, né? Ele diz o seguinte, ele considera que é bastante provável que Paulo quisesse um período de reflexão e oração. Paulo, como bom discípulo de Jesus, queria um tempo só para ele. Dias atrás nós pensamos inclusive sobre isso, né? No nosso culto de oração. Jesus sai para orar com os discípulos, e então ele pega um grupo e diz, vocês ficam aqui. Ele leva um outro grupo mais para frente e diz, vocês ficam aqui, e eu vou me afastar um pouco mais para orar. Ele está no Getsêmani ali. Daqui a pouco ele volta, ele encontra os discípulos dormindo, ele sacode os discípulos, diz assim, vocês não conseguem orar 1 hora pelo menos. Então ele acorda aqueles homens, ele se afasta de novo, daqui a pouco ele volta, ele encontra os discípulos dormindo de novo. A gente gosta de dormir, irmãos, né? Então eu acredito que Paulo queria ter esse tempo a sós com Deus aqui, e era preciso, isso nos encoraja, nós também precisamos de tempo a sós com Deus. E eu acredito que isso se encaixa perfeitamente no contexto. Então Paulo sabe que está encerrando um ciclo ali do seu ministério, ele sabe que Jerusalém aguarda com muito sofrimento, ele fala isso no texto, ele sabe que talvez nunca mais vai ver aqueles irmãos antes de falar publicamente, mas ele caminha sozinho um tempo. Aqui, irmãos, um princípio importante para nós. Homens que falam publicamente com peso espiritual geralmente cultivam comunhão silenciosa com Deus em secreto. Eu tento trazer isso aqui para mim sempre. Semanalmente eu falo 4, 5 horas, né, nos nossos momentos de estudo, então eu preciso ter um tempo para mim. O ministério público de Paulo, ele era sustentado, irmãos, por uma vida privada de reflexão, de oração, de submissão ao Senhor. E Lucas levanta, né, essa sequência nessa viagem. No versículo 14, olha, você pode acompanhar no seu texto aí, quando se reuniu conosco em Assós, recebendo-lo a bordo, fomos a Mileto. Então, depois de Quilos, Samos, Miletos. Então, à primeira vista aqui, esses detalhes parecem apenas geográficos, né? Contudo, Lucas está mostrando a progressão cuidadosa da narrativa. Cada parada aproxima Paulo de Jerusalém, mas ao mesmo tempo aproxima o leitor da despedida de Paulo. Enquanto Paulo está seguindo viagem, ele está ficando mais próximo de Jerusalém e está mais próximo de se despedir daqueles irmãos. Então esses detalhes eles fortalecem a confiabilidade histórica do relato de Lucas. Lucas escreve, irmãos, como um testemunho ocular, ele está vendo o que está acontecendo, ele está naquela equipe, de novo aqui como um dos amigos próximos de Paulo. Ele não produz aqui uma narrativa genérica, ele não está falando simplesmente de rotas, de cidades que foram passadas. Isso também nos lembra, irmãos, algo muito importante sobre a fé cristã.
O evangelho não nasce de abstrações religiosas, mas dentro de uma história real. Tudo aqui estava acontecendo de forma real, e Lucas está transcrevendo ali, porque Atos é histórico, mas Atos também é evangelístico. A gente vê, e desde Atos 1:8, na nossa primeira mensagem, nós vimos que o Espírito estava guiando cada passo. Jesus já tinha dito que o Espírito ia guiar cada passo da igreja, de Jerusalém até os confins da terra. Então o cristianismo não foi construído, irmãos, sobre mitos, coisas vagas, mas sobre acontecimentos públicos, lugares identificáveis e pessoas reais. Olha o versículo 16 aí, a gente tem um encontro preparado ali. Olha o que diz o versículo 16. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, ele se apressava para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, caso lhe fosse possível. Esse versículo, irmãos, revela a atenção ministerial que Paulo está administrando aqui. Éfeso era uma cidade profundamente significativa para ele. Paulo tinha uma ligação afetiva, emotiva, amorosa com Éfeso. Ali ele havia passado cerca de 3 anos ensinando diariamente. Nós vimos 2 domingos atrás isso. Você imagina, irmãos, 3 anos ensinando diariamente o evangelho para um grupo de pessoas. Não tem como não se apegar. Hoje eu considero que eu estou muito mais apegado aos irmãos do que há 1 ano e meio atrás. É normal, a gente tem convívio, um convívio mais próximo. Com Paulo não era diferente. Ali, irmãos, o evangelho se espalhou por toda a província da Ásia. Ali surgiram relacionamentos profundos. Humanamente falando, irmãos, faria sentido parar naquela cidade. Mas Paulo entende, irmãos, que algumas boas oportunidades precisam ser recusadas para que outras prioridades maiores sejam aproveitadas, vamos dizer assim. É interessante porque o verbo usado aqui para determinado, ele mostra novamente uma decisão consciente de Paulo. Paulo sabe que se entrar em Éfeso, provavelmente será retido ali, ele seria... os irmãos iam querer que ele ficasse ali por mais tempo, ele ia ter encontros, conversas, o ministério pastoral dele ele ia ser ainda mais atuante, mas ele toma uma decisão, creio eu, que muito difícil, de não parar ali em Éfeso. Eu sei, irmãos, que às vezes é difícil quando a gente tem que tomar uma decisão de se afastar de pessoas que a gente gosta. Mas quando a gente está comprometido e consciente de que Deus está te chamando para algo maior, e eu posso estar até dando um testemunho pessoal aqui nessa hora, irmãos, a gente precisa estar consciente de que obedecer a Deus é a melhor coisa. E Paulo, eu me identifiquei muito aqui com esse relato de Paulo, porque Paulo era muito mais confortável para Paulo ficar. Ele disse assim: lá para onde eu vou vai ter sofrimento para mim, lá para onde eu vou vai ter perseguição para mim, mas eu preciso ir. Paulo está muito consciente do que ele tem que fazer. Paulo entende, irmãos, que aquelas oportunidades não poderiam ser perdidas. Isso aqui, irmãos, não é frieza. Não é frieza. Paulo não está sendo frio emocionalmente com aqueles irmãos. Paulo está consciente do chamado que Deus tem para a sua própria vida. Então, nem toda necessidade, irmãos, deve determinar a nossa agenda. Às vezes, nós precisamos dizer não para coisas importantes, para que outras portas sejam abertas. E a gente precisa ter discernimento espiritual mesmo, pedir a Deus: Senhor, eu sei que estar ali talvez seja bom, mas estar aqui é melhor. Não tem pecado em estar ali, mas estar aqui vai ser mais significativo, eu vou ser mais útil aqui. Então, vale, irmãos, esses pensamentos, a gente ter isso claro, né, na hora de tomar a decisão. Onde eu vou ser mais efetivo? Onde Deus vai me usar mais? Será que aqui, ficar quietinho aqui é importante? Ou ir para ali e ir para a guerra? Eu creio que era isso que Paulo estava com isso na cabeça. Então, às vezes tem momentos difíceis que a gente tem que dizer não para algumas coisas, mas para coisas maiores. Então, Paulo não evita os presbíteros. Ele apenas evita atrasos desnecessários. Por isso ele convoca os líderes para Mileto. Ele diz: nós não vamos conversar aqui, mas nós vamos conversar lá em Mileto. Ele preserva o encontro sem comprometer a missão.
E aqui, irmãos, nós percebemos novamente uma maturidade do apóstolo Paulo. Ele não vive sendo conduzido apenas pelas urgências. Ele está sendo conduzido por algo maior, e isso me lembra Marcos capítulo 1. Em Marcos capítulo 1, Jesus passa um dia inteiro atendendo pessoas. Vem pessoas doentes, de todas as espécies, vem pessoas endemoniadas, e Jesus vai curando, Jesus vai resolvendo aquelas situações. No final do dia, a fila não foi vencida. Ainda tinha gente na fila, então ele manda os discípulos dispensarem as pessoas. Então Jesus e os discípulos vão dormir, se aquietar. De madrugada, Jesus acorda os discípulos e diz: vamos seguir viagem. E os discípulos dizem assim: Senhor, mas e aquele povo que não foi atendido? Aí Jesus diz assim: eu sei que ficou gente sem ser atendida, mas eu tenho algo mais importante para fazer lá. Então, o que Paulo está fazendo aqui é meio aquilo que Jesus fez lá atrás. Ele não parou ali, mas ele sabia que ele precisava ter um tempo com os discípulos, então nós vamos ter o tempo lá. Lá eu tenho outras coisas para fazer, lá eu tenho outras agendas para cumprir, então lá vocês vão e a gente se encontra lá para ter esse tempo. Ou seja, irmãos, a sua pressa possui motivação a... Deixa eu ver como é que eu vou colocar isso para você. Quando você estabelece uma prioridade, o reino de Deus está nessa tomada de decisão. Quando você tem que tomar uma decisão importante, você coloca o reino dentro dessa jogada, ou você coloca apenas suas prioridades, aquilo que você quer, o que é melhor para você. E muitas vezes, irmão, nós dizemos assim: eu vou tomar a decisão aqui pensando na minha família. Você coloca a sua família, né? É uma coisa boa, eu não estou dizendo para você não colocar a sua família como prioridade, mas, irmãos, o reino de Deus é mais prioridade que a sua família. Eu sei que é duro você ouvir isso. É difícil nós ouvirmos isso. Mas o reino de Deus, irmãos, é mais importante do que tudo nessa vida. Então, quando você tiver que tomar uma decisão importante, tome ela pensando no reino. Porque nós não somos dessa terra aqui, irmão. Desculpa eu lhe dizer isso. Muitas vezes a gente acha que a gente vai ser eterno aqui, a gente não vai ser eterno aqui. Paulo sabe, inclusive, de como Deus o usou nessa caminhada, e ele já sabe que, meu tempo está chegando, e então eu quero cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, que isso seja uma prioridade na minha vida e na sua vida também. Cumprir o ministério, irmãos, porque quando chegar lá no céu, Deus não vai perguntar como é que você foi lá no seu trabalho, como você foi como marido, como mulher. Deus vai perguntar como você foi como discípulo. Eu sei que essas coisas são importantes, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom pai, ser uma boa mãe, irmão, isso é importantíssimo, é um reflexo do caráter da nossa fé. Mas como nós somos como discípulos de Jesus, proclamadores do reino dele, isso deve ser algo mais importante. Então o encontro foi preparado pela providência de Deus aqui no versículo 17. O texto diz: de Mileto mandou uma palavra a Éfeso para chamar os presbíteros. Então agora finalmente chegamos ao encontro. Um encontro que dominará o restante desse capítulo aqui para nós. Mileto ficava a 60 quilômetros ao sul de Éfeso. 60 quilômetros. Paulo fez um trajeto de 30 e esses presbíteros fariam um trajeto de 60, mas fariam pelo mar. A viagem exigiria tempo dos presbíteros. Ainda assim, irmãos, eles vêm sem demora. Eles não se demoram para obedecer esse chamado de Paulo. Isso mostra, irmãos, um vínculo profundo construído entre eles durante o ministério de Paulo lá em Éfeso. Lucas usa aqui a palavra presbíteros, enquanto mais adiante Paulo os chamará de bispos. São palavras similares para a mesma função. Presbíteros e bispos aqui são as mesmas pessoas. São líderes, são pastores, pessoas que exerciam uma função de autoridade na igreja. Isso é bem revelante, é bem relevante para nós, é bem importante, porque mostra que no Novo Testamento, irmãos, esses termos descrevem o mesmo grupo de líderes na igreja local. Eu sei que nós temos vertentes do cristianismo que entendem essas categorias como pessoas diferentes, né? Os nossos irmãos presbiterianos, por exemplo, eles entendem pastores, presbíteros seria uma outra categoria, mas nós entendemos que pastores e presbíteros aqui são a mesma pessoa,
A palavra aqui no original é a mesma palavra, são líderes determinados pela igreja, guiados pelo Espírito, né? Pessoas cristãs, crentes, convertidos, que passam sobre o escrutínio de Deus por meio da sua palavra e que lideram a igreja de Deus. Mas o ponto principal aqui para nós, irmãos, não é essa briga por termos, é saber que Paulo queria um tempo com os líderes daquela igreja, era um tempo importante. Durante anos Paulo ensinou aqueles irmãos, durante anos Paulo corrigiu aqueles irmãos, advertiu eles, discipulou aquelas pessoas. Agora, irmãos, antes de seguir para Jerusalém, ele reúne todos esses homens para uma transferência de responsabilidade pastoral. O encontro em Mileto não era apenas uma despedida no campo da emoção, não era um tempo para abraços e choros simplesmente, isso ocorreu, mas é uma transição ministerial que Paulo está fazendo. Anos atrás eu acompanhei, um tanto quanto perto, uma transição ministerial. Um pastor que estava numa igreja há quase 40 anos, passando o bastão para um pastor mais jovem. Ele ainda faz parte da equipe, mas o pastor mais novo hoje é o pastor presidente. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Paulo está passando o bastão para aqueles irmãos, dizendo que eles deveriam continuar a missão que Paulo começou ali com eles e capacitou eles durante um tempo, mas que eles precisavam continuar. Parece aquela corrida, irmãos, de obstáculos nas Olimpíadas, né? Um grupo vem com um bastão, ele passa o bastão e o corredor da frente tem que continuar a corrida até encerrar essa corrida. O apóstolo está preparando a igreja, irmãos, para continuar firme em sua caminhada, em sua jornada. E isso revela, irmãos, uma marca importante do Ministério Saudáveis. Líderes piedosos não constroem dependência pessoal. Eu tenho dito aqui, irmãos, desde janeiro de 2025 eu tenho dito isso. No primeiro mês de nossa igreja eu disse, irmãos, nós vamos trabalhar para a nossa igreja, nós temos pastores no plural. Eu não pretendo ser um cacique aqui, irmãos. Eu quero ter homens caminhando comigo, que eu vou ser suporte, que serão suporte para mim. Nós estamos nessa caminhada, irmãos. Talvez você não esteja percebendo, mas nós estamos nessa caminhada, preparando homens para serem amanhã pastores dessa igreja, para caminharem, para dividirmos o ministério, para nos ajudarmos. Irmãos, Eclesiastes, a palavra de Deus não mente. Vou dar 2 textos aqui para vocês só para reafirmar isso. É muito importante. Às vezes é um texto que passa desapercebido na nossa mente, mas Deus vem criando as pessoas em primeira pessoa, as coisas em primeira pessoa. E Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, haja isso e haja aquilo. Quando Deus vai criar o homem, Deus diz, façamos, plural. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus sendo Deus resolveu ser comunidade. Deus sendo Deus resolveu trabalhar em equipe. Quem sou eu para trabalhar sozinho, irmãos? O texto de Eclesiastes mais à frente vai dizer que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Antes, você lembra do episódio onde Jetro está vendo Moisés atendendo o dia todinho? Você imagina, no universo de 2 milhões de pessoas, Moisés está ali atendendo e Jetro está observando ali. Ele diz assim, tu está fazendo o quê? Ele diz, não, eu estou atendendo aqui as pessoas, porque elas vêm com as causas dela. Aí Jetro não é dessa forma que o texto está, irmãos, só ilustrando aqui para nós, Jetro diz assim, tu está doido, é? Tu acha que tu sozinho vai dar conta de atender esse povo todinho? Meu filho, divide a liderança, divide em cabeças aqui, vai chegar para ti só o que for realmente que necessitar de você. Irmãos, é isso que eu penso sobre o ministério pastoral. Homens guiados por Deus caminham para instruir a igreja juntos. Nós estamos trabalhando para isso, irmãos. Nós vamos ter pastores em nossa igreja, se Deus assim nos permitir. Vamos caminhar e vamos fazendo o que a gente tem que fazer, e Deus vai nos dando esses homens ao longo da caminhada. Amém, irmãos? Então, quando os presbíteros chegam a Mileto, Paulo começa a recordar diante deles o que ele viveu com eles durante aquele tempo que eles ficam com eles ali. Antes de falar sobre os perigos do futuro, ele primeiro aponta para o testemunho do seu próprio ministério diante daqueles irmãos. Para a gente pensar aqui sobre esse primeiro ponto aqui, pensar e viver. Primeiro, organize sua vida, irmãos,
de modo coerente com o propósito de Deus. Organize sua vida de acordo com os propósitos de Deus. Não viva sua vida só para suas coisas, não. Só para sua agenda, só porque você quer conquistar, só para os seus sonhos, só para você, é eu. Não. Organize sua vida a partir de uma ótica maior, do reino de Deus. Pense no reino de Deus. Você vai comprar um bem, pense no reino de Deus. Você ganhou um aumento de salário, que bênção, vou poder comprar mais coisa para mim. Não, pense, como é que eu posso abençoar mais pessoas? Como é que eu posso ajudar a expansão do reino de Deus? Você recebeu um recurso, pense lá no nosso projeto. Como é que eu posso abençoar lá o projeto? Ajudar os irmãos lá com aquelas crianças? Como é que eu posso ajudar a igreja aqui? O que a igreja está precisando? Como é que eu posso cooperar com o reino de Deus? Irmãos, nós precisamos pensar em algo maior, que é o reino de Deus. Sim, nós devemos pensar em nossa vida, nossa segurança, nosso conforto, sim, mas pense tudo isso sobre a ótica do Evangelho. Segundo, aprenda a dizer não, até para coisas boas, quando elas ameaçam prioridades maiores. Dizer não é uma coisa muito difícil, irmãos. Eu, a duras penas, tenho aprendido a dizer não. Eu me lembro de um tempo que eu dizia sim para tudo. Pastor, você pode isso aqui? Posso. Pode isso aqui? Posso. Pode fazer isso aqui? Posso. Com o tempo eu fui aprendendo a dizer não. Às vezes é duro para mim dizer não para algumas coisas, porque eu gosto, né? Mas às vezes é preciso dizer não. Por exemplo, segunda-feira de noite é o dia que eu instituo como minha folga, né? É minha folga. É o dia de eu ficar com minha esposa, a gente assistir um filme e tal. E de vez em quando aparece uma necessidade para a segunda. Aí eu pergunto, é urgente, urgentíssimo? Se a pessoa disser, pastor, é vida ou morte, só vem que o negócio é feio. Eu vou, não tem problema não, eu vou. Mas se a pessoa disser, não, pastor, pode ser amanhã. Diz, amanhã eu estou aí. Amanhã nós estamos juntos, hoje é minha folga. Hoje é meu dia de estar com minha esposa. Então, aprender a dizer não algumas vezes é importante para outras coisas a serem melhoradas, né? Outros ambientes serem melhorados. Terceiro, construa relações espirituais profundas enquanto ainda há tempo. Você tem construído relações profundas, irmãos? Quem é seu parceiro hoje? Quem é sua parceira de oração? Quem é uma pessoa com quem você divide sua vida? Quem é uma pessoa por quem você ora e a pessoa ora por você? Você discipula quem? Quem discipula você? Com quem você caminha? Não ande sozinho, meu irmão, minha irmã. Sozinho, eu e você somos presas fáceis. Paulo ali constrói um ambiente com vários líderes ali, sempre tinha gente com ele, e aqui ele chama líderes no plural, pessoas para andarem juntas, irmãos. Vida cristã não se vive sozinho, vida cristã se vive com outras pessoas. O segundo movimento, irmãos, peço sua paciência aí, é um texto importante, a gente vai dar essa pausa aqui em Atos, é um texto que eu preciso falar algumas coisas para os irmãos. O segundo movimento é o ministério recordado. Então, depois de contar um pouco dessa viagem de Paulo, Paulo vai falar diretamente aos irmãos aqui. Eu vou lendo à medida que eu for expondo o texto. Quando os presbíteros chegam a Mileto, Paulo inicia a fala olhando para trás. Paulo olha para trás. Antes de advertir sobre os perigos do futuro da igreja, ele lembra como ele viveu entre eles. Isso significa, irmãos, isso é muito importante, porque no pensamento de Paulo, aquela autoridade espiritual não era construída apenas por aquilo que o líder ensina, mas também pela forma como ele vive com os irmãos, como ele viveu com os irmãos. O apóstolo não começa defendendo teorias ministeriais, ele começa, irmãos, apontando para uma vida observável, uma vida que as pessoas poderiam analisar, ver o que ele tinha feito. Olha o que ele diz no versículo 18. Vocês sabem como eu me conduzi quando estive com vocês. Vocês viram como eu vivi com vocês. Essa frase, irmãos, estabelece aqui um tom para nós. O verbo saber aqui, ele aparece repetidamente no discurso, várias vezes, e funciona quase como que um elo entre Paulo e os presbíteros. Aqui, irmãos, nós encontramos um princípio fundamental do ministério cristão. O evangelho precisa ser não apenas proclamado, o evangelho também precisa ser encarnado na vida daqueles que o anunciam.
O ministério fiel, irmãos, é confirmado por uma vida coerente. Irmãos, você conhece aquele ditado que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Você já viu esse ditado? Irmãos, na vida cristã não pode ser assim. Faça o que eu digo e veja como eu faço. Faça o que eu digo, vendo como eu faço. Vamos fazer juntos tal coisa. Paulo declara, e vocês sabem, versículo 18 e 19, vocês sabem como eu me comprometi, como eu me conduzi quando estive com vocês. Desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, eu servi ao Senhor com toda, ele diz, humildade, lágrimas, provações. Observe aqui, meus irmãos, que Paulo não chama a atenção inicialmente para o resultado ministerial, para o crescimento numérico da igreja, para que a influência que naturalmente ele teve entre a igreja. Ele começa falando do caráter dele. O verbo traduzido aqui, irmãos, como servir, ele vem de uma linguagem de escravidão. Paulo se vê como um servo. Paulo se vê como literalmente como um escravo daqueles irmãos, um escravo do Senhor Jesus Cristo. Isso aparece, irmãos, repetidamente nas cartas de Paulo. Em Romanos 1:1, por exemplo, ele diz assim: Paulo, servo de Cristo. Paulo, servo de Cristo. Então, Paulo tinha uma consciência que moldava o ministério dele. Paulo não se enxergava, irmãos, como dono da igreja. Paulo não se enxergava como uma celebridade. Paulo não se enxergava como um líder autônomo. Ele pertencia a Cristo e seu ministério era uma prestação de serviço ao seu Senhor. Isso é importante, irmãos. É importante notar que ele descreve esse serviço com humildade, com lágrimas, com provações. Vocês viram, irmãos, como eu estive com vocês. Quantas vezes nós choramos juntos, quantas provações nós passamos juntos, quantas lágrimas nós derramamos juntos aqui. Então aqui, irmãos, há um contraste profundo com modelos triunfalistas de liderança modernas, irmãos. Primeiro ele fala de humildade. Paulo, irmãos, afirma que serviu com toda a humildade. No mundo greco-romano, irmãos, humildade não era considerada uma virtude. Muitas vezes a humildade ela era associada à fraqueza, muitas vezes à submissão. O Evangelho, irmãos, porém, transforma completamente essa perspectiva. Humildade cristã não é desprezo de si mesmo. Humildade cristã é uma consciência correta de si mesmo diante de Deus. É isso que Paulo tem. Agostinho, pensando sobre isso, ele disse o seguinte: se você me perguntar qual é a primeira virtude da religião cristã, eu responderei, Agostinho falando, humildade. E a segunda, humildade. E a terceira, humildade. Paulo aprendeu, irmãos, olhando para Cristo. O próprio Cristo se humilhou. O próprio Cristo assumiu a forma de servo, entregou-se a si mesmo até a morte. Por isso, irmãos, não existe ministério verdadeiramente cristão sem humildade. O próprio Senhor se humilhou. O próprio Senhor assumiu forma de servo, ele entregou-se até a morte. Então, os seus discípulos precisavam e precisam fazer isso. E aqui, irmãos, há um ponto importante: humildade não significa ausência de firmeza. Uma coisa não pode anular, não anula a outra. Paulo tinha hora que ele era firme, que ele era duro, que ele combatia o pecado, mas isso não é ausência de humildade. Ele tem comprometimento com a verdade e ele fazia isso com amor. Paulo confrontava erros, Paulo corrigia pecados, Paulo defendia o evangelho com muita coragem. Contudo, ele fazia isso com um espírito de humildade. Humildade cristã, irmãos, é firmeza, sem orgulho. Ele fala de lágrimas também. Irmãos, isso é impressionante porque revela a profundidade pastoral do ministério de Paulo. Ele não lidava com pessoas de maneira fria ou mecânica. Havia um envolvimento que a gente pode chamar de um envolvimento emocional muito genuíno. As lágrimas de Paulo aparecem, irmãos, em diversos contextos. Lágrimas por causa da oposição, lágrimas por causa do estado espiritual das pessoas, lágrimas diante do perigo de falsos ensinos, lágrimas pelo amor à igreja. O apóstolo não tinha um coração endurecido, irmãos, pela rotina do ministério. Olha o que João Calvino fala sobre isso.
O verdadeiro afeto de quem carrega a igreja no coração tem a ver com lágrimas. Isso confronta, irmãos, dois extremos comuns de muitos líderes hoje. Um ministério meramente técnico e distante das pessoas. E um sentimentalismo superficial, simplesmente superficial, mas que não tem vida na vida, que não vai até as pessoas, que não chora com os que choram, que não se alegra com os que se alegram, que não conhece a realidade das ovelhas. Paulo, irmãos, não era frio, mas também não era emocionalista. E ele cita uma terceira coisa, que são as provações. As ciladas dos judeus que tantas vezes tentavam abraçar Paulo ali e destruir Paulo. Desde a conversão dele, irmãos, oposição acompanhava seu ministério. Em praticamente todas as regiões onde ele pregou, ele enfrentou perseguição, ele enfrentou ameaças, pessoas queriam matar Paulo. Mas observe, irmãos, Paulo relembra as provações sem cultivar espírito de autopiedade. Paulo não está tendo aqui autopiedade. Ele simplesmente está relatando tudo que ele havia vivido com aqueles irmãos. Isso é muito relevante para nós, irmãos, porque em uma geração acostumada a medir a vontade de Deus pelo conforto pessoal, nós precisamos falar a verdade em amor. Depois, nos versículos de 20 e 21, a gente vê o ministério fiel proclamado, que proclama toda a verdade de Deus. Olha o que Paulo fala no versículo 20. Não escondi nada do que fosse bom para vocês enquanto eu pregava a vocês e os ensinava publicamente e de casa em casa. Atenção para isso aqui, irmãos. Não escondi nada do que fosse bom para vocês. Como um pregador, irmãos, às vezes eu sei que eu tenho que dar notícias não agradáveis para vocês. Porque o pecado, irmãos, via de regra, o pecado não é agradável. Via de regra não. O pecado nunca é agradável. Eu sei que às vezes eu tenho que dizer coisas para você, que você diz assim, hoje o pastor foi duro, eu preciso fazer isso, irmãos. Porque se eu, como seu pastor, não fizer isso, quem vai fazer, meu irmão, minha irmã? Se eu, como seu pastor, não chegar até você e chamar pecado de pecado, quem vai fazer? Mas aqui eu entendo que eu vivo num ambiente de morde e assopra, sabe? Porque às vezes eu preciso falar coisas mais duras para você, verdades mais duras, mas ao mesmo tempo eu preciso ir com amor e graça para você também. Porque é isso que nós recebemos da parte de Deus. Lembra o discurso de Jesus muitas vezes? Jesus chega para um grupo e diz assim, raça de víboras. Você imaginou? Você ouvir de Jesus que você é uma víbora? Eu sei, irmãos, que às vezes o Evangelho necessita dessas palavras mais duras. Paulo é consciente disso, mas ele também sabe que no momento certo ele falava palavras amorosas. Por isso ele diz, eu não escondi nada de você. O verbo usado aqui, irmãos, possui essa ideia de recuar, de não recuar por medo. Eu não tinha medo de dizer verdades para vocês. Essa é uma coisa que o pastor não pode ter medo, de dizer a verdade para as pessoas. Eu não posso ter temor de homens, irmãos. Porque se eu não disser o que eu preciso dizer para vocês aqui, a mãozinha de Deus vem aqui, ó, na minha cabeça. Por que você não disse? Por que você pulou aquilo lá no texto? Por que você não deu ênfase àquilo que o texto está dando ênfase? Irmãos, acredite, quando eu venho aqui e falo uma hora para você, a lapada já veio nas minhas costas há muito tempo. Ó. Quando eu estou estudando, Deus está falando comigo, ó, apontando meus pecados também. E eu ouvindo coisas de Deus duras, que são ruins de ouvir, mas são necessárias. Que são importantes para a nossa vida. Então Paulo fala sobre isso. Ele fala que eu precisei falar coisas difíceis para vocês, coisas duras para vocês, mas elas eram importantes. Paulo não moldava sua mensagem segundo as expectativas das pessoas, ou as preferências das pessoas. Ele ensinava o que fosse bom para elas, o que fosse bom para a igreja, mesmo quando isso incluía confrontação, irmãos. Paulo fazia. Isso se torna ainda mais forte quando ele liga ao versículo 27. Olha o que diz o versículo 27. Eu não hesitei em proclamar a vocês todo o propósito de Deus.
Essa expressão aqui, irmãos, todo o propósito de Deus aponta para a totalidade da revelação divina. Paulo não reduziu o evangelho, irmãos, a temas isolados. Os irmãos já sabem, eu sou um amante da exposição bíblica. Nós expomos a Bíblia de forma sequenciada, nós paramos num texto, na semana seguinte nós continuamos dali, vamos indo. Irmãos, por aí eu vejo gente escolhendo o que vai dizer. Então, numa semana ele fala de uma coisa, na outra semana ele fala de outra, na outra semana ele fala de outra, nada contra quem faz assim. Mas, irmãos, quando eu faço isso sequenciado aqui para você, eu não pulo textos. Anos atrás, um colega diz assim, eu vou expor Efésios, lá na igreja dele. E eu disse, rapaz, que coisa boa. Aí ele diz assim, eu vou começar pelo capítulo 2. Eu digo, gente, e o capítulo 1? Disse, não, é porque eu vou começar pelo capítulo 2. Assim, mas e o capítulo 1? Disse, não, é porque lá tem umas coisas complicadas de dizer. Eu digo, você está fugindo do negócio. Irmãos, eu não posso pular coisas aqui. Eu tenho que pregar o evangelho para você. E é isso que Paulo está falando aqui. Que ele não pulou. Que ele falou tudo o que precisava ser dito. Ele anunciou, irmãos, pecado e graça. Ele anunciou juízo e misericórdia. Ele anunciou arrependimento e fé. Ele anunciou a soberania divina, mas a responsabilidade do homem também. Ele anunciou a cruz, mas a ressurreição. Cristo não está pregado mais na cruz, Cristo ressuscitou e está vivo. Paulo anunciava isso. Ele anunciou santidade e esperança eterna. Então, uma igreja madura, irmãos, não é uma igreja constituída apenas por mensagens agradáveis, mas toda a verdade do Evangelho, toda a verdade da Escritura. Precisa haver um equilíbrio no ensino, irmãos. Paulo afirma que ensinou publicamente e de casa em casa. Publicamente e de casa em casa. É isso que nós fazemos aqui, irmãos, quando eu visito você, quando a gente tem um discipulado, um aconselhamento, ensino público e ensino de casa em casa. Ou seja, irmãos, seu ministério não se limitava ao púlpito. Em Éfeso, ele ensinava nas reuniões públicas, nas escolas de Tirano, mas também nas casas. Havia exposição coletiva e havia discipulado pessoal. Então, Paulo mostra aqui para aqueles irmãos, relembrando seu ministério, que seu ministério era um ministério coerente, no privado, mas também no particular. No versículo 21, irmãos, Paulo resume sua mensagem dizendo assim, eu testifiquei tanto aos judeus como aos gregos, para que voltassem a Deus em arrependimento e tivessem fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, nós temos uma síntese da pregação apostólica. O evangelho, ele é universal. Paulo pregou aos judeus, Paulo pregou aos gregos. O evangelho atravessa barreiras étnicas, barreiras culturais, sociais. Todos estão igualmente necessitados da graça de Deus. Todos são igualmente necessitados. Nenhum grupo possui vantagem. Nenhum grupo pode ser escolhido em detrimento do outro. Nós precisamos pregar o evangelho a todos. Você precisa pregar o evangelho a todos. Lá fora, o evangelho exige arrependimento. Paulo chama homens e mulheres a se voltarem a Deus em arrependimento. Irmãos, arrependimento não é mero remorso espiritual. Arrependimento é mudança de mente, de direção, é mudança de senhorio, é mudança de lealdade. O evangelho, irmãos, não apenas consola, o evangelho confronta. Isso é importante, irmãos, porque existe uma tendência moderna de anunciar uma mensagem sem arrependimento, uma mensagem sem abandono do pecado, uma mensagem sem transformação de vida. Mas Paulo não pregava um evangelho centrado apenas no bem-estar do homem, irmãos. Ele chamava pessoas ao abandonarem seus pecados. O evangelho exige fé em Cristo, meus irmãos. Arrependimento e fé aparecem juntos porque são inseparáveis. Arrependimento sem fé produz apenas culpa. Fé sem arrependimento produz apenas uma falsa segurança. A verdadeira conversão envolve as duas coisas, abandono do pecado e confiança em Cristo. Abandono do pecado e confiança em Cristo. As duas coisas. E note, irmãos, o centro da fé cristã é nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo termina dizendo. O cristianismo não é apenas uma adesão moral a uma filosofia religiosa. O centro do evangelho é uma pessoa.
e essa pessoa é Jesus. O ministério fiel, irmãos, ele persevera mesmo diante de sofrimento. Paulo, então, ele muda o olhar do passado para o futuro. Ele fala do que ele fez entre os irmãos e agora ele vai falar do futuro. Versículo 22, ele diz: agora sou compelido pelo Espírito a ir a Jerusalém. O contexto, irmãos, o texto mostra que Paulo entende claramente que sua caminhada ela precisa ir para frente, mesmo que isso cause sofrimento. O Espírito Santo alerta ele continuamente: prisões, aflições, perseguições. Mas então vem uma das declarações mais fortes, irmãos, da Bíblia e do livro de Atos. Olhe comigo o que diz o versículo 24. Porém não considero minha vida de forma alguma preciosa. Quero completar a corrida e cumprir o ministério que recebi do Senhor Jesus. Você considera a sua vida por importante, meus irmãos? Sua vida e a minha só é importante se ela cumprir o ministério que nós recebemos de Jesus. Irmãos, essa é uma linguagem muito solene. Ela é uma metáfora, ela usa essa metáfora da corrida, né? Onde o corredor precisa perseverar até o fim. Paulo entende que sua vida, irmãos, ela só faz sentido se ela for uma vida perseverante dentro daquilo que ele recebeu diante de Jesus. Seu objetivo principal, irmãos, não era se preservar, não era o conforto dele, não era reconhecimento pessoal. Seu objetivo era completar fielmente a tarefa que ele recebeu de Jesus. Lutero, pensando sobre isso, ele escreveu: a paz, se possível, a verdade a qualquer custo. Paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Paulo ele vive exatamente isso. Ele sabe que Jerusalém trará sofrimento para ele, mas ele continua caminhando porque fidelidade vale mais do que segurança. Fidelidade vale mais que segurança, irmãos. Viver uma vida fiel diante de Jesus vale mais do que qualquer coisa. O ministério fiel deixa a consciência limpa diante de Deus, versículos 25 a 27. Paulo então chega ao clímax aqui dessa sessão. Ele diz no versículo 26: eu hoje testifico a vocês que estou inocente do sangue de todos os homens. Essa aqui, irmãos, é a linguagem que vem lá de Ezequiel capítulo 33. O profeta descreve o sentimento responsável por alertar as cidades sobre o perigo. Se ele se cala, irmãos, torna-se culpado do sangue do povo. Paulo aplica essa mesma mensagem aqui. Ele está dizendo: eu anunciei fielmente aquilo que Deus mandou eu proclamar. Sua consciência está limpa não porque as pessoas necessariamente responderam positivamente, mas porque ele foi fiel em anunciar a verdade. Isso aqui é muito importante para nós, irmãos. Nós não somos responsáveis pela decisão das pessoas, mas nós somos responsáveis por apresentar a verdade para as pessoas. Se você proclamar o evangelho a uma pessoa, meu irmão, minha irmã, e essa pessoa rejeitar o evangelho, não foi por causa de você, se você foi fiel ao evangelho. Então, irmãos, a pergunta não é quantos eu levei para Jesus, porque quantos não depende de você, não depende de mim. A pergunta é: eu preguei fielmente? Eu preguei o arrependimento, a fé? O Novo Testamento, irmãos, mede fidelidade. Paulo faz uma afirmativa aqui importante, né? Paulo não afirma assim: todos creram, todos permaneceram firmes, ou todos gostaram da mensagem. Ele diz o seguinte: eu não hesitei em proclamar todo o propósito de Deus. Essa aqui é uma marca importante do ministério, não só de Paulo, mas de todos nós. Quando eu e você não hesitamos, não temos temor de homens. Mas eu não vou falar porque eu não sei o que fulano vai pensar de mim. Você está preocupado com o que o fulano vai pensar de você quando você pregar o evangelho? Ou você está preocupado com o que Deus pensa a seu respeito quando ele lhe deu uma oportunidade e você não pregou? Isso é uma questão de senhorio, meu irmão. Porque às vezes você está dizendo assim: rapaz, mas e se eu falar, a pessoa não gostar e ele virar meu inimigo?
que vire. Você quer ter quem como inimigo? A pessoa que não recebeu o Evangelho ou Jesus? Você escolhe quem você quer ter como amigo. Porque se quando você pregou o Evangelho para alguém, por causa disso alguém virou seu inimigo, ele não rejeitou você. Jesus já falou isso aos discípulos, se o mundo odiar você, bem-vindo ao clube, o mundo me odeia. E todos os que pregaram o Evangelho, o mundo vai odiar. Para a gente pensar nesse segundo ponto, permita que o Evangelho molde não apenas suas palavras, mas também sua maneira de viver. Nossa vida, o que falamos precisa ser coerente com nossa vida, irmãos. Não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu diga e veja eu fazendo o que eu faço. Ter uma vida coerente é nosso chamado. Segundo, não selecione apenas partes confortáveis da vida cristã para você viver. Paulo está nessa caminhada aqui, ele sabe, ele está consciente que o que o aguarda ali na frente é perseguição, é sofrimento e a morte. Mas ele não vira o caminho não, ele não dobra a esquina não. Eu vejo por aí, irmãos, o evangelho sendo pregado, um evangelho que prega só coisas boas para as pessoas. Venha, sua vida vai mudar, você vai enricar, vai ter conforto, não sei o quê. E quando essas coisas não acontecem, as pessoas dizem, você está em pecado. Você está em pecado. Será, irmãos? Será? Olha a vida de José, olha a vida de Jó, olha a vida do próprio Paulo, mas principalmente olha a vida de Jesus. Nasce numa manjedoura, morre numa cruz. Jesus, Deus! Mas a gente quer ter conforto, a gente quer ter a melhor vida dessa terra. Tem gente por aí dizendo que você tem que ter o melhor desta terra, mas Jesus... Só para a gente pensar, tá? Viva com uma consciência de que fidelidade a Deus vale mais do que preservação pessoal. Que eu e você sejamos encontrados fiéis, irmãos, diante do Senhor. Terceiro e último, caminhando para o fim. Então, depois de recordar o modo como ele viveu e falar sobre o futuro, né? Paulo agora chega ao ponto central dessa despedida. Até que ele olhou para trás, ele relembrou a caminhada, agora ele vai olhar para frente. Ele sabe que a igreja continuará existindo depois de sua partida, mas também ele sabe que a igreja vai enfrentar uns perigos, uns BOs. Por isso esse trecho, irmãos, ele é bem importante. Ele é uma transferência de bastão, de responsabilidade para aqueles pastores. Paulo está preparando aqueles homens para cuidarem do povo de Deus. Versículo 28, ele diz, vigiem a vocês mesmos e a todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo o tornou bispos para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu sangue. Irmãos, esse versículo aqui é um dos textos mais densos de toda essa sessão. O que está aparecendo nele? O Espírito Santo, a igreja, o sangue de Cristo. Paulo usa uma linguagem bem pastoral, ele fala de rebanho, ele fala de pastorear, ele fala de bispos. A palavra bispos aqui, irmãos, a tradução dela descreve alguém que supervisiona, alguém que vigia, alguém que cuida. Já a palavra pastorear, ela vem de outro verbo, usado, irmãos, no presente contínuo, indicando aqui uma ação constante. Cuidar continuamente do rebanho. Então, antes de falar do cuidado da igreja, Paulo fala do valor da igreja. A igreja foi comprada, ele diz. E esse verbo aqui, comprado, irmãos, carrega a ideia de adquirir para si mesmo. Deus tomou para si um povo mediante o sacrifício de seu Filho. Isso significa que a igreja não pertence ao pastor, a igreja não pertence à tradição cristã, a igreja não pertence a uma denominação. A igreja pertence a Cristo, porque Cristo comprou a igreja. Isso, irmãos, muda completamente a maneira como nós enxergamos a nossa congregação. A igreja não é um serviço religioso organizado para consumidores espirituais. A igreja, ela é um povo redimido pelo sangue do Filho de Deus. Por isso Paulo começa dizendo, vigiem. Primeiro, vigiem a vocês mesmos. Antes de cuidar do rebanho, o líder precisa cuidar de sua própria vida. O homem que guia a igreja não pode viver, irmãos, desconectado com a palavra que prega.
Irmãos, acreditem, eu tenho muito temor disso aqui. Eu tenho muito temor disso aqui, irmãos. Quando eu subo aqui, não subo, né? Porque nós estamos no mesmo plano. Mas toda vez que eu assumo isso aqui, irmãos, que eu vou expor o que eu estudei, irmãos, tem muito temor no meu coração. Acredite, acredite. E se você não acreditar, eu acredito, porque eu sei que eu tenho temor. Cada palavra que eu escrevo aqui, irmãos, tem muito temor. Porque eu sei do peso que isso pode trazer para a sua vida. Mas muito mais do peso que traz para a minha própria vida. Então o que Paulo está falando aqui, aqueles homens, quando ele diz, cuidem de vocês mesmos, é muito importante. Vigiem de vocês mesmos. Calvino, falando sobre isso, ele diz o seguinte: ninguém é apto para governar a igreja se primeiro não apresentar ou não aprende a governar a si mesmo. Isso é o que Paulo falou lá em 1 Timóteo capítulo 3, quando ele dá as qualificações do pastor. Se ele não for um bom marido, um bom pai, se ele não for um homem maduro, experimentado, não pode. Se ele não cuidar bem de sua casa, ele não vai cuidar da igreja. Então, a palavra de Paulo aqui ela é muito significativa. Vigiem a vocês mesmos. Depois ele continua, do versículo de 29 a 31, ele diz, eu sei que depois da minha partida, olha o que ele diz, lobos velozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão um rebanho. Lobo vem com sede, irmão. Ele vem com as garras afiadas, ele vem com fome. Irmãos, essa mensagem aqui, essa imagem dos lobos, ela é conhecida no mundo bíblico, né? Se você tem uma vivência com o Evangelho. Jesus já avisava, irmãos, e já usava essa metáfora lá atrás, em Mateus capítulo 7, nós vamos ver esse texto quando a gente estiver na exposição. E Paulo retoma essa figura aqui, nesse momento. Muitas vezes, irmãos, o maior perigo será a corrupção interna. Observe a progressão do texto, ele diz assim, lobos velozes penetrarão. Depois ele diz, inclusive dentro do seu próprio meio, ou seja, o perigo viria de fora, mas o perigo viria de dentro. E ele usa uma expressão, que eu fiquei um bom tempo aqui parado, ele diz assim, coisas pervertidas. Coisas pervertidas, irmãos, traduz um particípio grego, derivado do verbo que significa torcer, ou distorcer, deformar. O problema, irmãos, não é uma negação aberta da verdade, o problema é uma distorção da verdade. Esse é sempre um dos maiores perigos, irmãos, para a igreja. Um evangelho alterado, uma doutrina adaptada, uma mensagem suavizada, uma fé moldada pelas preferências do homem. Irmãos, me dói muito, acredite, como alguém que se esforça para pregar uma mensagem coerente, quando eu vejo pessoas manipulando o texto bíblico, falando coisas que o texto não está dizendo, tirando coisas que o texto está dando ênfase. Irmão, dói no ouvido ouvir pregações assim. Não estou dizendo que eu sou o melhor pregador, irmãos, mas eu tenho muito temor sobre o texto bíblico. Deus não deixou cada palavra dessa aqui à toa para nós, irmãos. Então, se está aqui é porque precisa ser pregado. Precisa ser pregado. Então, cuidado, nós já vim alertando isso aqui com vocês há um tempo. Por isso que a gente grava, por isso que a gente disponibiliza. Escute de novo, abra a Bíblia, caderninho, pausa, anotação na Bíblia, questionamentos, não entendi, pastor errou aqui. Eu posso errar, irmãos. Eu posso errar. Então, anote, sente comigo, pastor, isso aqui é isso mesmo? O senhor falou aqui, será que é isso mesmo? Vamos ter o maior prazer da gente sentar junto e conversar sobre o texto bíblico. Pensando lá na frente sobre termos pastores na igreja, eu sonho o dia em que antes de eu pregar essa mensagem no domingo aqui, eu prego para os pastores no sábado. E a gente tem um tempo de conversa, de avaliação da pregação, para que venha sempre a melhor pregação para cá, irmãos. Eu tenho um monte de sonho para frente, irmãos. Vamos ver o que Deus vai nos permitir. Então, a preocupação é porque muitas vezes os perigos não estariam vindo só de fora, mas também de dentro. Então, Paulo fala assim, a fim de arrastar os discípulos atrás deles. Esses lobos ferozes vão vir e vão querer tirar as ovelhas do rebanho.
Esse é o problema central, irmãos, da falsa liderança. Ela desloca o centro. Em vez de conduzir as pessoas a Cristo, elas conduzem as pessoas para si mesmo. Por isso Paulo ordena: estejam alertas. O verbo aqui, irmãos, ele é muito importante, é uma vigilância contínua, uma vigilância constante. E Paulo continua, irmãos, ele fala inclusive do seu próprio ministério. Ele diz: por 3 anos, noite e dia, eu não parei de advertir vocês. Então cuidado com pessoas que vão surgir de repente aí do nada e vão querer persuadir vocês. Lembre-se do tempo que nós gastamos estudando a Bíblia. A palavra advertir aqui, ela possui o sentido de corrigir, de instruir, de confrontar amorosamente. Paulo não apenas encorajava as pessoas, ele também alertava os irmãos. Nossa geração, irmãos, frequentemente aceita apenas mensagens motivacionais. O tal das mensagens coaches, né? Você pode, você consegue, determine, você e aí vai. Mensagens leves, agradáveis. Mas Paulo entende que amar a igreja inclui adverti-la quando necessário. E ele fez isso com lágrimas. Não lágrimas de autopiedade, mas de preocupação, de uma preocupação pastoral. Então esse texto nos lembra, irmãos, que maturidade cristã não é apenas ouvir sermões, é aprender a discernir o que é ou não é verdade, o que é bíblico e o que não é bíblico, o que Deus está dizendo ou não, por meio da palavra. O último trecho, de 32 a 38, então depois dos alertas, Paulo encerra apontando, irmãos, para aquilo que realmente sustentará a igreja. Agora, pois, eu os encomendo ao Senhor e à palavra de graça, é o que Paulo fala. Paulo sabe que não estará mais presente com aqueles irmãos, mas a igreja não ficará abandonada. A igreja vai permanecer sob o cuidado do Senhor e debaixo da autoridade da palavra. A expressão aqui, irmãos, palavra da sua graça, ela é praticamente um resumo do Evangelho, irmãos. Trata-se de uma mensagem de salvação, da salvação em Cristo. Paulo diz, irmãos, que essa palavra tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A igreja, irmãos, não é sustentada pelo carisma do seu líder, pelas estratégias do seu líder, pelas estruturas da igreja. Apesar de que essas coisas são boas, né? Mas a igreja, ela é edificada pela palavra. Por isso que o maior tempo do nosso culto é na palavra. Então Paulo termina, irmãos, lembrando do seu próprio exemplo. Ele não cobiçou riquezas, ele trabalhou com as próprias mãos, ele socorreu os fracos, ele viveu para servir. E ele encerra com uma frase, irmãos, de que Jesus, deixa eu ver como é que eu vou colocar isso aqui. Jesus preservava. É mais abençoado dar do que receber. Essa era uma bandeira de Jesus. Isso revela uma lógica do Evangelho, irmãos. O mundo vive para acumular. Cristo ensina seu povo a dar, a servir. O mundo mede grandeza por quanto alguém recebe, mas Cristo mede grandeza pelo quanto alguém entrega. Eu não estou falando só de dinheiro, não, irmãos. Estou falando de vida também. Então Lucas descreve e encerra essa cena falando de lágrimas, de abraços, de oração, de despedida. Mas o centro da narrativa não é a emoção, irmãos. O centro é a fidelidade do Evangelho que permanece mesmo quando homens partem. E eu oro por isso já, irmãos, porque eu não sou eterno. Mas eu espero que quando o Senhor me levar, essa igreja aqui permaneça firme na palavra. Só se Arle que não disse amém. Paulo vai embora, mas os líderes vão ficar. Os líderes ficam, os perigos virão, Paulo disse, mas a palavra da graça continuará sustentando a igreja de Cristo. Para a gente pensar e encerrar, examine se sua vida cristã está sendo construída sobre a palavra da graça de Deus ou apenas sobre emoções religiosas momentâneas.
Segundo, desenvolva discernimento espiritual para não ser levado por vozes que distorcem o Evangelho. Terceiro, lembre-se diariamente do valor da igreja para Cristo. A igreja é valorosa para Cristo. Tão valorosa que Ele entregou sua própria vida. Então que isso molde a minha maneira de viver e a sua maneira de viver para a glória de Deus. Amém?